Quem quer ouvir a palavra do Senhor, diga amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Quem achou, diga amém. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. E pôs nele o homem que havia formado. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. E pôs nele o homem que havia formado. O escritor conhecido é o Lewis Carroll. O filme, ou o livro, é Alice no País das Maravilhas. E a frase é: se você não sabe para onde você está indo, então qualquer caminho serve. Isso faz muito sentido. Se você não sabe para onde você está indo, é bem verdade que qualquer caminho vai servir para você. Você vai pegando qualquer percurso, não faz nem sentido você perguntar. Você não sabe para onde tu vai, então tu vai andando. Isso é uma verdade, é uma realidade, sim. Isso me influencia a pensar uma outra coisa bem próxima disso com relação à vida cristã. Se eu não sei de onde eu vim, qualquer estilo de vida que eu levar, serve. Se eu não sei de onde eu vim, qualquer estilo de vida que eu levar, serve. Sabe o que é interessante? Quando você olha a luz da Bíblia, você vai perceber que a sua formação ela é um pouquinho diferente. A nossa formação ela é um pouquinho diferente. Porque antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Eu não sei se você está aqui, mas eu vou tentar explicar um pouquinho mais. Olha só isso aqui. Quando você vai formar uma casa, você vai de repente construir uma casa. Antes de aparecer essa casa, parede, antes de aparecer teto, existe uma coisa chamada fundação. A fundação nunca ninguém vê, porque a fundação está abaixo da terra, não é isso? Só que sem a fundação não existe casa, senhores. Não é uma realidade? Agora vamos lá, quando a gente observa isso à luz da Bíblia, você, eu, nós, antes da fundação, antes de fundar o mundo, Deus já tinha nos escolhido. Vou deixar um pouquinho mais didático e lúdico para você. Fundação quer dizer que é origem. Eu falei origem de uma casa. Eu estou falando fundação do mundo. Eu estou falando quando tudo era um breu, quando tudo era um vácuo, quando não havia aqueles choques. Sabe, de repente você é intelectual, leu lá o livro de Stephen Hawking, é isso? O choque das moléculas lá e o caramba. Não. Antes de tudo isso, olha só, a ideia ainda não tinha sido formada. A ideia de criar, gente, é complexo demais isso, porque é a eternidade. Então a ideia de criar o mundo não tinha sido ainda, não tinha vindo à existência. E antes disso, lá na eternidade, você já tinha sido escolhido em Deus. Sabe o que é louco? É quando você olha justamente o que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando assim, ó, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Espera aí, então quer dizer que como não tinha nada, sabe o que ele faz? Na fundação do mundo, tudo um breu. Você consegue imaginar? Não sei como é que vai ser o seu Deus, né? Cada um aqui, proveniente da adolescência, tem um Deus barbudo. Não sei como é que é o seu Deus. Mas imagina o seu Deus fazendo isso aqui agora, ó. Olhando para ele, cavando nele. E sabe o que tem dentro dele? Você. Só que isso é antes da fundação do mundo. Vamos melhorar esse negócio aqui. Uma consideração importante, Murilo, sabe o que é? É que com isso eu entendo que nós não somos seres humanos aqui da terra com uma experiência espiritual, mas nós somos seres espirituais com uma experiência humana. Então, já que você veio dele, saiu dele, se originou nele, desculpa te falar, você é extraterrestre. A questão é o que você faz com isso. A sua origem
vem de algo que é superior. Onde está esse spoiler? Vamos para a Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Você não foi formado por algum erro, você não foi formado por acaso, ninguém olhou para você e de repente desenhou. O próprio Deus, antes de criar todas as coisas, antes de acontecer o Gênesis 1, antes de acontecer lá no princípio, criou Deus, antes daquilo ali, você já era uma ideia formada, solidificada, entendida em Deus, jovem. Isso é jovem, isso é ser humano. Repita após mim: somos seres espirituais. Nós somos especiais demais, sabia disso? Você quer ver? Fôlego de vida. Você respira. Tem gente que olha para o seu corpício. O meu corpo não está dos melhores, mas é único, cara. As minhas curvas, que não são das melhores, por isso a roupa larga. E está tudo bem. Isso aqui é único. Os meus dons, os meus talentos são únicos. O que são dons? Dons é aquilo que o Espírito Santo dá. O que são talentos? Aptidão natural, genética, ou então de repente aquilo que você aprendeu por modelo de imitação. Tem gente que viu alguém tocando e falou: poxa, eu vou estudar isso aqui, cara. Tem gente que viu alguém falando: eu vou ser um orador. E de repente a sua aptidão basicamente vai por esse caminho aí. Então você é especial. Dá para dizer para uma pessoa do seu lado: diz, você é especial. Eu não estou falando isso aqui de maneira antropocêntrica, tá? Onde você tem que estar no centro, Deus tem que estar te servindo, ou uma visão triunfalista, onde você tem que vencer sempre. Não é sobre isso que eu estou falando, mas você é especial. Eu estou falando aqui sobre o livro do Gênesis, e você tem que entender o que é o livro do Gênesis, né? O livro do Gênesis, ele é o livro das origens, do início, do princípio, de todas as coisas. Como que você entende Gênesis? É bem verdade que ele é da origem, sim, tá? Só que é muito raso pensar apenas no livro do Gênesis como o livro da origem, porque apenas os 3 primeiros capítulos narram isso. Depois, não é isso. O livro do Gênesis, ele trabalha 2 grandes blocos, de 1 a 10, do capítulo 1 ao capítulo 10, que nada mais é que o quê? A história primeva. É como se fosse o primórdio das coisas. Aí depois do capítulo 11 ao capítulo 50, você tem o quê? Você vai ter o desenrolar da história. Aí você tem a história de Abraão, Isaac e Jacó, que é incrível. Então o começo é só para te introduzir. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que entender que esse texto, ou esse livro, eles se conectam. Você quer ver só? Vou pensar então apenas como Gênesis, um livro antigo. Não. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz que da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Quem escreveu não sabe quem é essa serpente. Quem escreveu não sabe quem é essa semente. Ele não sabe o que acontece no Novo Testamento, o que Paulo vai dizer. E eu vou dizer para você o que Paulo vai dizer aqui, ó, Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Quando essa semente da mulher esmaga a cabeça da serpente? Na cruz. Quem escreve Gênesis não sabe disso. Você quer ver só uma coisa? Quem escreve Gênesis não sabe. Quando você pega lá no capítulo 49 e você tem a bênção, né, de Jacó abençoando todos os filhos. Aí ele fala assim para ajudar: ei, leãozinho. Você ficou com essa historinha, né? A bênção de Jacó para os filhos, e aí ele fala para ajudar: leãozinho. Pois é, quem escreve isso não sabe que em Apocalipse capítulo 5 tem uma parada lá. Tem livro. E alguém tem que desatar esse selo. Gente, você consegue imaginar um céu meio desesperador? Todo mundo desesperado. Meu Deus, quem vai desatar esses selos? Não tem ninguém capaz de fazer isso. Aí alguém vai dizer: ouve-se uma voz. Tem sim. E o nome dele é Leão da tribo de Judá. Então, ou seja, tem conexões. E isso vai se conectar com a nossa vida hoje. Então, se eu conseguir provar para você que vale a pena você entender o Gênesis e entender que ele tem conexão com a gente hoje, vamos embora. Repita após mim: precisamos habitar em algum lugar. Esse é o primeiro tópico na minha mensagem. Nós temos aqui 2 esferas, tá?
criação da natureza, criação do ser humano. A gente vai falar aqui da esfera física e da esfera espiritual. Como você já sabe, você é especial porque o seu caso de formação não é Gênesis capítulo 1, versículo 24. É Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu não sei se você já tinha percebido isso quando você leu a Bíblia, mas está assim lá, ó. Deus para criar as ervas, para criar o campo, para criar os animais, Ele não criou. Hã? Ele não criou. Explica melhor, olha a heresia, calma. Gênesis capítulo 1, versículo 24. Ele cria a terra. Aí Deus fala com a terra. Terra, produza. A terra que produz a erva. É a terra que produz os animais. Não é Deus. Não sabia disso, né? Estava lá, na entrelinha, você não tinha percebido. Agora, quando chega em Gênesis capítulo 1, versículo 26, já era para você dando glória aí já, gente. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você consegue imaginar algum anjo desavisado perguntando: e aí, ô Jeová, você não vai falar com alguém para criar não? Não. No caso do Connect, eu crio sozinho. Eu coloco as curvas, eu coloco o olho, eu coloco o cabelo, eu coloco a volição, a vontade, os desejos, a alma, o espírito. Sou eu que coloco. Isso aí você já sabe. Sabedor disso, agora a gente tem uma questão aqui. As duas esferas, a gente tem que entender que nós somos tendenciosamente a estar em algum lugar, porque nós somos seres humanos. E é sobre isso que eu queria falar aqui. A primeira esfera é a esfera social. Repita após mim: esfera social. O que é a esfera social? Aí conecta mais com você. Deixa eu sentar aqui agora. Eu falei, né, que eu sou um pouco... Cansa, gente. O gordinho aqui não está... A esfera social, ela tem a ver com família, trabalho, faculdade, curso técnico. O que eu acabei de falar agora é que você foi plantado, você está em um lugar que Deus te plantou. Pastor, eu não estou entendendo. Quer dizer que o meu trabalho é onde Deus me plantou? Sim. Pastor, quer dizer que a minha família foi onde Deus me plantou? Sim. Pastor, mas a minha família, ela não é das melhores, ela não tem o melhor modelo. De repente, na sua família, é desprovida de pai, de mãe, ou de repente tem até pai e mãe, só que são ausentes. De repente, seu histórico foi assim. De repente, você chegou onde você está porque você se amadureceu. Foi necessário você crescer para se amadurecer assim. Olha que louco isso. De repente, você vem de uma família típica, vó. De repente, sofreu uma perda recentemente. Mas eu quero dizer para você que mesmo com tudo isso, essa família é onde Deus plantou você. Na esfera social, nós temos o trabalho. O meu trabalho não é dos melhores não, pastor. É que você não está lá. A minha chefe é o diabo veste Prada. Vem umas ideias aqui, deixa quieto. É como se fosse uma amostra grátis do inferno. O senhor não conhece ela. E vou te falar, eu a odeio. Eu vou te liberar uma ordem aqui, com a autoridade do céu. Deixe de odiar hoje. Porque Deus te plantou lá, com essa amostra grátis do inferno. Dói, né? E na faculdade? E com os amigos? Pois é, Deus te plantou lá. E como é que eu faço com isso então? Vou te falar uma coisa, aquele que planta, ele é responsável pelo seu crescimento e pela sua solidificação. Então, ou seja, se eu estou pregando para jovens aqui, do século 21, de 2024, entenda que a forma que Deus vai se relacionar com você, está intrinsecamente ligado aonde você foi plantado. Deus vai utilizar de razões humanas, vai utilizar de referências humanas. Deus se relaciona com o ser humano de acordo com o seu contexto histórico, cultural. Deus ele não vai ficar chegando para você sempre de maneira espiritual, abrindo as janelas e de repente uma luz. Não, esquece isso. Deus ele se relaciona com o seu dia a dia. Eu vou te falar que na esfera social você tem até o percurso que você faz, o Uber que você pega, o carro que você dirige, de repente a condução que você anda, a passagem que você paga, por onde você passa, as pessoas que você cumprimenta, ou as pessoas que você nem cumprimenta, isso aí faz parte da sua formação em Deus. Tenta desenhar um pouco mais, vou te falar, da onde vem sua paciência?
ela é treinada na esfera social? Parece que tem, jovem, geralmente, não sei. Lá na minha terra, mentira, minha terra é São Paulo. Mas lá na minha terra, se eu fosse de outro lugar, eu diria, jovem geralmente ele não tem muita paciência às vezes, é uma impressão minha. Deus vai te apertar. Porque para o nível que Ele quer te levar, você vai precisar arrumar isso aí. Eu falei da esfera social, agora vamos lá. A esfera espiritual. Fala um pouco sobre a esfera espiritual então, pastor. Simples. Vocação, chamado, igreja, dons, talentos. O time do Connect que você faz parte. Deus te plantou nesse time. Deus te plantou nessa igreja. Deus te plantou nesse chamado. Deus te plantou nessa vocação. Foi Deus que te plantou nessa ideia aqui. Só que tem um detalhe. Quando trata-se de chamado, não tem a ver com você ser chamado, mas quem te chamou. Então é por isso que às vezes a gente buga. A gente para e fala, poxa, será que é bem isso mesmo? Será que é assim que funciona? Será que... Mas espera aí, onde eu estou? Cara, desculpa. Você até queria cantar, não canta. E fica tranquilo, a gente vai abrir a audição aqui, cara, e você vai ter que participar disso aí. Porque existe uma promessa sobre você, alguém falou. Existe uma profecia sobre a sua cabeça. De repente você não canta mais como cantava antes. De repente você até tinha vontade de servir de algum jeito, mas aí ficou tão parado, mas tão parado, que engessou. Falou, do jeito que tá bom, é assim que funciona mesmo. Eu venho hoje liberar uma palavra para você e só vai pegar quem quer aqui. Mas se eu sou a primeira pessoa, eu queria saber onde está a segunda pessoa aqui, que quer viver o melhor de Deus. Entenda, tudo que é para você vivenciar, passe-se por um plano de solidificação. E lembre-se, aquele que planta é o mesmo que é responsável por trabalhar a sua evolução e a sua maturidade. Para quem está anotando, eu estou vendo algumas pessoas, grava isso na tábua do seu coração. Tem chances de você desistir, mas não tem chances de Deus falhar com você. Vou repetir. Tem chances de você desistir, mas Deus falhar com você, não tem. Circunstâncias podem desmotivar seres humanos, mas não extingue, não aniquila o chamado. O chamado não é sobre você, é sobre quem chamou você. Se você fica nessa onda de faculdade, igreja, ministério, você é um jovem do século 21. Eu sei de jovem aqui já, eu já estou muito feliz que recebeu oportunidade no serviço. Não sei nem se é promoção ou oportunidade, mas foi top. E eu fico feliz demais. Porque é para isso que a gente ora. Só que vou te falar uma coisa. Você vai precisar ter equilíbrio. Mas ainda está dando bem. Daqui a pouco piora. Tem que piorar para todo mundo. Porque é no meio disso que Deus vai te formar. Essa é a grande sacada. Agora vamos lá, gente. Eu sei que eu estou falando aqui para jovens. Como está as suas notas na faculdade? Silêncio absurdo. Que agora? Agora é o Coringa ou o Batman que está falando aí? Como está as suas notas na faculdade? Se ajeita lá, cara. Sabia que você está sendo formado? Ajeite seus horários lá. Mas eu consigo estar num evento, não consigo estar em outro. Sério isso? Então, se eu tivesse mais tempo, eu até serviria mais. Sério isso? Eu atendi jovem aqui, eu quero atender muitos aqui, mas eu atendi jovem aqui, que o cara pega Uber e mora longe, e serve aqui, cara. Falei, sério que você vem de tal lugar assim? É para poucos? Talvez. Só que essa vaga de poucos pode ser para você. O nível que você se entregar vai resultar no nível que Deus vai te elevar. Posso te falar? Você pode presentear Deus como ser humano. Agora Deus te presenteia como Deus.
Sabe qual é um presente de Deus? Existem casais aqui. Talvez o melhor presente seria uma viagem para Dubai? Não sei, não fala amém não. De repente seria, não sei. De repente seria a melhor joia de todas. Não sei, não fale amém. Está proibida, hoje está. Gente, o que é um presente de um Deus? Que chamá-lo de poderoso é ofendê-lo. Porque Ele é todo poderoso. O que é um presente de um Deus? Que a eternidade, que não tem começo nem fim, olha para Ele e chama de Pai. O que é um presente de um Deus? Que segundo Isaías diz que Ele pega montes, outeiros, vales, pega desertos e coloca na palma da mão. O que é um presente de um Deus? Aí olha, você vem com o seu tempo aqui. Você vem com a sua realidade aqui. Eu vou te falar, você não tem ideia de presentes que Deus tem anotado só para te entregar. E já está preparado. Porque Ele não falha, Ele não esquece, Ele não pensa duas vezes, Ele não se arrepende. E vou te falar, já vou liberar uma palavra aqui, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você que tem plantado, Deus não deve nada a ninguém. Você receberá a paga de tudo que você tem feito. E você que ainda não tem, relaxa. Chega. Senta nesse pacote também, porque Ele não faz exceção de ninguém. Você está comigo ou não? Se organize e você vai ter que ter disciplina. Justamente para você manter o equilíbrio. Com relação à sua vida espiritual, intimidade, constância, garra, grit. É o que a gente está pregando aqui. A responsabilidade é nossa. Quando você pega Gênesis capítulo 3, versículo 8, quem está com Bíblia aí, tanto física como no celular, pega aí agora, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Abre aí rapidinho. Quem achou, diga amém. Quando ouviram a voz do Senhor, isso aqui é uma chave incrível, tá? Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se. Eu não quero falar do esconderam-se, eu quero falar só da primeira parte aqui. Olha só, então, primeiro você já entendeu que Deus planta um jardim, coloca Adão e Eva lá, só que Ele tem um costume incrível. Do nada, na viração do dia, Deus Ele está lá. Gente, é louco isso, mas Deus Todo-Poderoso desce. Eu vou tomar um café da tarde com Adão e Eva. Sério? Deus. Uma colocação importante para você, tá? Foi Deus que plantou o jardim, então o jardim não é seu. Então quer dizer que, lembra da esfera? Trabalho, faculdade, curso técnico, sonhos, projetos, família. Já que é dele, é tudo dele. A forma que Ele vai se apresentar para você, também compete a Ele. Ele decide, Ele está no céu e fala, eu vou descer. Na viração do dia, então Ele tem um costume, Ele desce. Sabe qual é o problema? O problema não é Deus descer no jardim. Isso aqui sou eu e você, tá? Isso aqui é Deus. Isso aqui sou eu e você. Isso aqui é Deus. O problema não é Ele descer. O problema é isso aqui, ó. Quando Ele desce, a gente não está no jardim. Quando a gente não está no jardim, pastor, sabe aquele pedido que você pede? E Ele não respondeu ainda? Tem uma resposta para você. Calma. Se Ele não desceu no jardim ainda, espera só mais um pouquinho. A ansiedade da juventude não deixa isso acontecer. Ei, não é só você não, tá? Aqui é 3.2. Parece um pouquinho mais latinha, não ajuda, eu sei. Mas comigo acontece isso diariamente. E está tudo bem. Só que pior não é sair do jardim. Isso já seria horrível. O problema é sair quando Ele desce. Aí é bem verdade que a gente volta e fala assim, Deus, o Senhor sabia, pô. Vai lá, volta de novo. Se o jardim é Ele que plantou, Ele tem a responsabilidade de descer quando Ele quer. Se você não estava no jardim, se eu não estava no jardim, isso não cabe a mim e a você. Aí, para quem ora aqui sabe, tem respostas que é na mesma hora. Agora tem respostas que, às vezes, você vai ter que fazer todo o percurso de novo. Preparar o chá de novo. Preparar o bolo de novo. Você vai ter que preparar a comida de novo. Para receber Ele quando Ele bem querer voltar. Eu quero te dar um direcionamento hoje. Fique no jardim, porque o jardim é proteção.
O jardim é cuidado. O jardim é revestimento. O jardim fala de intimidade. O jardim fala de respeito. O jardim fala de esperança, de expectativa. Eu venho num culto, eu venho cheio de expectativa. Eu volto para minha casa, eu vou cheio de expectativa pelo que Deus falou aqui. Eu penso na segunda-feira, eu já penso cheio de expectativa, porque eu estou no jardim, eu quero entender, eu quero receber esse Deus no meu jardim. Eu quero saber a resposta que Ele vai dar. É um direcionamento. E às vezes 1 segundo, por momento de nervoso, distração, desespero, a gente sai do jardim. Olha para a pessoa do seu lado e fala: não sai do jardim não, cara. Sai não. Sai não. Olha que privilégio. C.S. Lewis diz: quando se trata de conhecer a Deus, toda a iniciativa depende dele. Se Ele não se quiser revelar, nada do que façamos nos permitirá encontrá-lo. Não é você que chama, é Ele que desce. Então só permaneça onde você está. Onde? Na esfera que Deus te colocou, no lugar que Deus te colocou. Permaneça. Amém ou não amém? Abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 25. Pastor, como eu faço para vivenciar esse jardim? Estar nesse jardim. Você precisa entender isso aqui. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Pastor, que lei é essa? É a lei do mal aí, ó. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Faz assim: ufa, acabou. Só bate, né? Agora isso aqui, se você não glorificar, eu vou aí de voadora. Mas quem vive no jardim, gente, olha para a pessoa com um sorriso e diga para ela: isso aqui é para quem vive no jardim, tá? Eu não sei você, mas é para quem vive no jardim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, de seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se eu vivo no Espírito, eu ando no Espírito. Se eu vivo no Espírito, eu estou dentro do jardim. Se eu ando no Espírito, eu estou dentro do jardim. Quando alguma tempestade vem, eu estou dentro do jardim, aqui tem proteção. Quando o pecado bate, eu estou dentro do jardim, aqui tem proteção. Quando o desespero bate, eu estou dentro do jardim, aqui tem proteção. Quando a angústia bate, eu estou dentro do jardim, aqui tem abraço, tem carinho, tem amor, tem graça. Gente, eu estou pregando para alguém aqui. Permaneça no jardim. 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 Jardim fechado és tu. Jardim. Deus não quer muita coisa. Ele só quer que você permaneça no jardim. Precisamos cuidar do nosso habitat. Agora olha a sua vida como jardim. Até agora nós falamos você olhando um jardim. Você olhando a esfera física, espaço físico e geográfico. Agora a gente vai trocar e eu finalizo. Troca agora você como sendo o jardim. Gênesis capítulo 2, versículo 10. E um rio saía do Éden para regar o jardim. E de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços.
Se você ler o Gênesis capítulo 2, do versículo 11 a 14, você vai ver que o primeiro braço desse rio é Pison, que rodeia a terra de Avilá. O segundo é Gion, que rodeia a terra de Cush. O terceiro é Idekel, que vai em direção ao oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Isso se você ler Gênesis capítulo 2, do versículo 11 a 14. Eu não sei se você pegou a chave aqui, mas se eu não estiver enganado, parece que se você é um jardim agora, tem um rio que passa por você. Só que aí complica, senhores. Porque esse rio passa por você. Uau! E só depois de regar você, ele se divide em 4 braços. Vamos ser lúdico? Você é o jardim. O rio passa por você. Você é o jardim. Passou por você. Quando passa por você, enquanto ele passa por você, é um só. Ele vem cristalino, ele vem limpo. Só que passou por você, divide-se em 4 braços. Bom, já fui lá, já fui aqui, vamos para o meio. Tem o toque, tá, senhores? Então quer dizer que a qualidade de água que as pessoas vão beber vai depender da higiene que eu tenho com o meu rio. Porque antes as pessoas não bebem água. Antes as pessoas, elas não têm os 4 braços divididos. É um rio só. É um rio que passa pelo Éden. E eu sou o jardim. Só que depois que a água passa pelo jardim, divide-se em 4 braços. Então quer dizer que o tipo de água que as pessoas vão beber vai depender da higiene que eu tenho aqui. Repita após mim. Eu devo ser altamente responsável. Eu não sei se você parou para pensar. Vamos pensar rapidinho? Pensar rapidinho, tá? Rapidinho. Como que ficam as pessoas depois que passam por você? Como ficam as pessoas depois que têm uma conversa contigo? Vamos descer um pouco mais? Quando a pessoa que não tem paz bate em você, como que ela sai? Existem coisas que de fato não era nem para acontecer entre a gente. Eu sei. Quem nunca fica estressado? Quem nunca fala demais? Só que eu quero crer que a partir de hoje, se você já faz isso, parabéns. Se não, que toda fofoca, toda sujeira vá até você. Quando chegar em você, que você seja a borracha de Deus. Porque o nível de água que as pessoas vão tomar vai depender de como está o seu jardim, de como está o meu jardim. Ah, pastor, mas você não sabe. A angústia bate direto. É um desespero absurdo. Eu fico com raiva. Às vezes uma sensação de depressão. Se você é jardim, quem te plantou foi Deus. Você é imagem e semelhança de um Deus que é eterno. De um Deus que não há sombra de variação nele. A responsabilidade de pessoas que vão passar pela sua vida vai ser tremenda a partir de hoje. Porque melhor era você não ter conhecimento disso. Se agora tem, você é uma bomba a partir de agora quando sair daqui. Eu quero desafiar você. Porque você está aqui, certo? Aqui o diabo não tem poder, porque a gente repreende ele, dá um chute na bunda dele e ele vai embora. Mas lá fora ele está te esperando, ele já está te aguardando. Porque o diabo, ele tem eras, eu não vou falar anos, séculos, ele tem eras de experiência. Pastor, prova, é que você nunca percebeu. Quando Davi caiu, ele estava lá. Quando Sansão caiu, ele estava lá. Ele não é onisciente, porque ele não sabe o que está na sua mente. Só que ele tem eras de experiência. No Éden, ele estava lá. Ele pode prever o que você pensa. Quem aqui não tem um amigo, uma amiga que você chega numa roda, e posso te falar, vou abrir aqui meu coração, estou chegando aqui agora. Então assim, às vezes eu estou conversando, e eu começo
fritar o peixe olhando para o gato, sabe? Numa roda você começa a olhar as pessoas, para você sentir o que cada um mais ou menos tem pensado ou quer dizer. Aí você começa a olhar, eu acho que esse aqui não se dá com esse aqui, ó. Eu acho que esse aqui não curte muito esse aqui, ó. Eu acho, mas eu sou homem, né? Não sou Deus, então tá tudo bem. Eu tenho 32 anos. Imagina o diabo que tem eras. A chance de ele errar. Ele está lá fora. Uau, legal, primeiro connect. Greet. Ah, que moleza, é sério isso? Incrível. Eu quero ver o depois do culto. Mas eu quero crer numa geração de jovens que o diabo ele vai ter trabalho. Ele vai ter trabalho em tentar. Porque antes de ele chegar em você, existe um escudeiro chamado Espírito Santo. Esse aqui sempre caía nisso. O Espírito Santo vai olhar para ele e vai dizer, hoje não. Esse aqui sempre falava, hoje não mais. Esse aqui sempre criticava, hoje não mais. Esse aqui cedia, hoje não mais. Não é sobre o grit. Não é sobre o que moleza, é sério isso? Não, é que você deixou de ser mole mesmo. O Espírito Santo te abraçou. Eu gosto de umas expressões que aparecem no Antigo Testamento. Quando você olha para Davi, é isso. No dia que o Espírito Santo apareceu para ele, aí você vê, o Espírito Santo se apossou de Davi. Sabe o que quer dizer? É como se fosse uma ideia, a mesma ideia, parecida, como se fosse demoníaca, mas é Deus. Ele se apossou de Davi, ele abraçou Davi, ele amarrou Davi. Então vamos lá, gente, olha o spoiler, eu já dei o spoiler aqui. Você não pegou o spoiler, então glorifica agora com a palavra, tá? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e agora a vida que eu vivo, não vivo mais sobre as minhas vontades, mas eu vivo com base em fé no Filho de Deus, que já morreu por mim, foi crucificado em meu lugar, e agora vive lá nas alturas, enviou o seu Espírito Santo, e nada, absolutamente nada pode me amarrar, até porque ele morre, ele vai ser crucificado, mas ele some. Quando ele desaparece, ele chega no inferno, fala, inferno, ei, dá a chave. Tô indo embora. Peraí, lembrei. Morte, dá a chave também. Você não mata mais ninguém. Porque a chave da morte, a chave do inferno, está na mão dele. E você acorda com o quê? Com uma cópia idêntica de Jesus. Espírito Santo da verdade. Que ele estará com você até a consumação dos séculos. Tem jovem aqui? Tem ou não tem aqui? Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Limpeza não é luxo, é necessidade. E não é feita de maneira esporádica ou baseado na vida do jardim do outro. Se coloca em pé. Meu terceiro e último tópico, queria colocar para você em pé, para você tomar isso aqui e levar para sua casa. Eu não sei se já flopou isso, está muito cringe, mas fala aí, habitat de milhões. Flopou isso aí? Deixa eu ver o olhar da galera. Eu acho que flopou já, né? Não é milhões que fala mais, vou ter que atualizar meu sermão. Tá bom, pastor, a gente já viu que eu tenho que deixar de ser mole, tem que tomar resistência, equilíbrio, precisamos habitar em algum lugar. O meu segundo tópico, precisamos cuidar do nosso habitat. E qual que é esse habitat de milhões? É Salmo 1, do verso 1 a 3. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite e de dia. Esse cara aqui, acontece o que com ele? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Eu aprendo 5 coisas aqui, e você vai para sua casa com isso. Primeiro, você será plantado no lugar certo. Não, vou falar de novo. Você será plantado no lugar certo.
Segunda coisa, você estará sempre em formação, porque é no devido tempo. Então olha só, primeiro você é plantado, para depois ser formado. Não queira pular as etapas. Terceira coisa, você irá produzir, porque no tempo certo você faz o quê? Eu produzo. Então primeiro plantado, agora você cresce, evolui, e aí você produz. Quarta coisa, você estará belo, resistente, um exemplo a ser seguido, porque suas folhas são lindas. A árvore que você é maravilhosa. E por fim, apesar das adversidades, terá sucesso. Diga para a pessoa do seu lado, você terá sucesso. Feche os teus olhos onde você está.